Dizem para nós que nós não estamos na sala de aula com mais 10, 15 ou 20 à toa, não. Nós estamos porque isso é importante para a aprendizagem. Então, eu queria valorizar isso como, Max? Bom, existe uma palavra que representa uma inter-relação ideal. Porque inter-relação, a palavra parece difícil, né? Se eu falar para uma criança pequena, não sabe o que é. Max, que palavra representa uma inter-relação ideal? É simples. A palavra amizade. A amizade é uma inter-relação ideal. A gente é solidário, a gente é fraterno, a gente apoia, a gente está junto. Às vezes a gente briga, porque amigo também briga. Mas como um conhece a história do outro, é mais fácil fazer as pazes, vocês compreendem? Mas ser amigo do aluno é fácil? Não, não é tão simples. Porque a amizade requer convívio e requer principalmente uma coisa, encontro de histórias, vocês compreendem? Por que eu fico amigo de alguém? Porque ele tem uma história de vida que eu me reconheço e ele, ao olhar a minha história de vida, se reconhece. Vocês compreendem? Então, ser amigo do aluno dá trabalho, porque não basta eu conhecer a cultura dele, ele também tem que conhecer a minha, e a gente tem que se abrir. A amizade é um pouco de um abrir para o outro, não é fácil isso, né? Ele requer um processo. Então, eu queria começar a nossa aula concretizando a amizade. Eu faço isso todo dia. Como é que é, Max? Pergunto para vocês. Aqui, em Osasco, quando dois amigos de verdade se encontram, não é amiguinho, amigão, qual é a primeira coisa? É uma festa, sem dúvida. Mas se encontraram, qual é a primeira coisa que eles fazem? Se abraça. Aí é um beijo, 2 beijos, 3 beijos, 4 beijos. Quantos beijos é aqui em Osasco? Depois do abraço? 3? Garoto, isso mesmo. Lá onde eu moro é logo 5. Por quê? Porque vai de pegar um na boca, a gente já aproveita, né? Max, cada lugar tem beijo. Tem lugar que, por causa da religião, não tem beijo. Mas em todos os lugares, quando os amigos se encontram, se abraçam. Então, vamos repartir um pouquinho da nossa energia? Levanta e dá 3 abraços, rapidinho. 3 abraços, 3 abraços, 3 abraços bom. 3 abraços legal. Aqui. Ai. Saiu lá na tela, não? O que houve aqui, rapaz? Eu despluguei, ele sumiu, aí eu pluguei, despluguei, voltou, mas aí voltou com isso. Deu algum problema aqui. Agora foi. Isso, é só 3 abraços. É só 3. Aluno é tudo igual, né? É aluno. Basta sentar desse lado da sala que a bagunça está pronta. Aproveita que abraçou e segura na mão do colega. Não é autoajuda. Autoajuda é com o Cury. O Cury é que é bom. Eu não sei nada. Opa, eu sou professor. Eu gosto de muita ajuda na autoajuda. Segura aí. Segura a mão. Pega a energia. Eu vou voltar à vida e quero ouvir um boa tarde daqueles da educação infantil. Sabe, aquele boa tarde animado. Prepara aí. Boa tarde a todos! Maravilha! Palmas pra nós, gente! Deu até calor. Vamos voltar. Agora nós vamos começar. Ô, gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui em Osasco, novamente, me encontrando com os professores da APOS. Fico muito feliz mesmo de estar aqui, mais um ano se passando e a gente se encontrando e repartindo conhecimento. Para aqueles que estão me conhecendo hoje, meu nome está no quadro negro, é Max Ginter Hettinger. Ninguém merece um nome assim. Quando eu digo meu nome... Lá no Nordeste, que lá não tem tanta imigração assim, que eu digo, Max Hettinger, eles dizem, saúde, professor, não. Aí eu tenho que contar que no sul do país é só alemão, italiano, e eu tenho esse nome gozado porque eu sou filho de alemães. Mas eu sou bem brasileiro. Nascido e criado aqui, e com um desafio de vida igualzinho a todos que estão nessa sala, senão não estaríamos aqui hoje. O meu desafio de vida é com a palavra educação. Esse ano... que está passando voando. Não sei se vocês têm notado como o ano educativo passa cada vez mais rápido. Já viram isso, gente? Parece que foi ontem que as crianças chegaram em fevereiro. E nós já estamos no meio do ano.
E a gente, amém. Mas a gente olha para o material e parece que o ano passa voando e a gente às vezes não consegue dar conta de tudo, fica naquela... Max, por que o ano passa tão rápido na educação assim? Por dois motivos muito importantes. E não é impressão, não, é fato. Primeiro motivo, nós trabalhamos com conhecimento e cada vez mais o conhecimento se ampliou. Com mais conhecimento, a escola tem que dar conta de mais coisas e isso deixa o nosso dia a dia mais pesado. Mas o segundo, que toca diretamente na gente, tem a ver com o dia a dia da sala de aula, com o planejamento. E é por isso que às vezes a gente tem essa impressão que está atrasado, sabe? Ai, parece que eu estou atrasado, o tempo está passando e eu não estou dando conta do que tinha que dar. Professor Max, o que o planejamento? Eu comecei a falar agora, estou falando aqui há 10 minutos, tá? Eu posso falar aqui 1 hora e eu tenho certeza que eu quase não vou ser interrompido. Porque a nossa geração é uma geração que assiste bem, que é bem feliz ouvindo. Se eu estivesse em qualquer sala de aula de vocês, ou na minha, com crianças, eu não conseguiria falar mais do que 5 minutos. Se for pequenininha, 3, sem alguém me interromper. Não é verdade isso, gente? É. E notem, isso é muito importante. Eles não estão me interrompendo para bagunça, eles estão me interrompendo para contribuir com o que eu estou falando. Ah, professor, eu vi isso no Fantástico. Ah, meu pai estuda isso. Ah, o youtuber falou disso. Ah, olha aqui, eu tenho no meu caderno. Eles estão falando coisas a ver com o assunto. E é interessante, porque nesse papo sempre tem um que levanta a mão e diz assim, ah, professor, meu lanche é banana. Sabe por que tem isso? Tem ou não tem? Sempre tem. Max, por que isso? Porque essa criança tem TDAH? Não. Por que ela fala da banana se nós estamos falando de outra coisa? Quase, mas sabe o que é? Ela está tão ansiosa para falar. Ela não sabe nada do assunto. O que ela sabe? Do lanche. Ora, vai lanche. O problema é da professora. Então não pense que ela é louca, não é louca. É que ela está louca para falar, mas não sabe nada, ela fala. Por isso que às vezes eles levantam a mão e digam uma coisa, nada a ver, e fica pensando, mas o que ele está? Que planeta ele está? Não, ele está ali. Só que ele só tinha aquilo para contribuir. Max, eles falam bastante. E é produtivo. Não estou falando da bagunça. Estou falando do que na nossa aula normal. E aí o que acontece, Max? Acontece que um assunto que eu levava 30 minutos para desenvolver há 20 anos atrás, hoje eu levo 1h30, vocês compreendem? Ele é muito mais rico, porque há 20 anos atrás ninguém abria a boca. Mas a riqueza demora tempo, vocês compreendem? A participação toma tempo? Claro que toma. E isso impacta no nosso planejamento? Claro que impacta. Por isso que a briga no Brasil é que no futuro a gente consiga ter escola integral para todos os níveis. Por quê, Max? Porque 4h30, 5 horas não dão mais conta, gente, da quantidade de conhecimento, vocês compreendem? Na educação infantil, a escola já é integral, na sua maioria. Mas quando a gente começa no letramento, ela, na maioria do Brasil, ainda não é integral. E qual é o problema disso, Max? Para a gente pensar um pouco na quantidade. Há 30 anos atrás, a gente estudava o mesmo número de horas, mais ou menos 4 horas. Qual era a referência de conhecimento para a escola? Tinha, chamada enciclopédia. Tudo da escola estava ali dentro. Max, quantas folhas tinham? 12.000 folhas. 1.000 folhas cada volume, em média 12 volumes, dependendo da marca da enciclopédia. Ótimo. Então, o conteúdo escolar se resumia a 12.000 folhas. Hoje, qual é a referência deles? Internet. Dá para contar as folhas? Vocês compreendem? E a gente continua com a mesma escola, com o mesmo horário, vocês compreendem? Então, é mais difícil dar essa impressão de que o tempo está passando voando e a gente está... Claro que está. Porque a quantidade de conhecimento, não importa se tu está na educação infantil, a quantidade de vivências que tu tem que propor para essas crianças hoje é muito maior. E eu, como vocês, estou vivendo esse drama. Estou na metade do ano, estou com o conteúdo atrasado, aquelas coisas normais. E esse ano, gente, eu completei 39 anos em sala de aula.
39 anos que todo dia eu entro numa sala de aula de crianças, de jovens ou de adultos, como nós estamos reunidos hoje aqui, com o intuito de ensinar. E quando termina o dia, lá pelas 9, 10 da noite, como muitos aqui dessa sala, quando eu volto para minha casa para avaliar meu dia de trabalho, eu tenho a certeza que eu estou aprendendo muito mais do que eu ensino essas crianças, esses jovens, esses adultos. E o meu desafio enquanto educador é compreender o meu papel nesta mudança toda que gira em torno do lugar que eu trabalho, chamado escola. A mudança que se passou nesses 30 e poucos anos que eu estou na escola. Porque, sem dúvida alguma, gente, nós estamos em 2020 já, tá? Não estamos mais, 2019 já para nós já quase acabou. Nós estamos em 2020 e muita gente ainda continua discutindo se a escola deve ou não deve mudar. A discussão não é mais essa, gente. Desculpe dizer para vocês. A escola tem que mudar. A discussão é o que mudar, de que forma mudar e aonde mudar. Por quê, Max? Porque a gente tem que compreender que talvez as palavras que mais se falam em educação nos últimos 10 anos é mudança. Vocês já viram isso? É mudança e transformação, é mudança. Isso parece até uma praga de tanto que se fala. Querem ver? Levanta a mão quem é diretor, diretora ou coordenador aqui. Levante, a turma da gestão. Tem alguém? Levante a mão. Perfeito. Max, por que tu pediu para levantar a mão? Para a gente ver onde estão os inimigos. Agora a gente já sabe. Tem que estar de olho vivo nos inimigos. Não é verdade, não é verdade. Eu sou coordenador, não é verdade. Max, por que tu pediu eles? Porque essa turma, a gente faz uma reunião que eu acho que sintetiza isso todo ano, que é aquela reunião de recepção de professores no início do ano. Vocês fazem aqui na escola? Gente, essa reunião é uma praga. Eu trabalho nos Estados Unidos, tem. Eu trabalho na Europa, tem. Achei que ia me livrar, não consigo. Max, por que essa reunião é especial? Porque essa reunião de volta às aulas dos professores é a única reunião que eu conheço que vai do amor ao ódio em apenas 5 minutos. Isso é uma coisa incrível, sabe, gente? A gente chega, ai, te amo, ai, que saudade dos alunos, agora não quero nem ver mais. Ai, que saudade, olha a roupa que eu comprei, né? Aquela felicidade. Eu fui à praia em Santos, aquelas coisas. Aí a diretora começa a reunião, começa a morte. Porque ela diz, vamos discutir o horário. Essa aqui não vem na segunda, aquele falta na sexta, aquela lá está na 4ª gravidez só esse ano. O troço é pegado, na escola o negócio é pegado, não é fácil, não é fácil. Professor Max, o troço é pegado. Mas quando passa essa parte, e essa parte vai passar, porque o ódio e o amor na escola estão sempre se trocando, não é uma coisa que... A gente vai cumprir o horário, quem cumpriu, cumpriu, quem não cumpriu, está fora. E aí começa a parte da reunião que eu gosto muito, que é a que eu normalmente faço, que é a parte dos coordenadores vão falar das ações pedagógicas, sabe? Eu posso apostar, eu não estava na escola de vocês, mas eu posso apostar que nos últimos 5 anos, essa parte da reunião, depois da poesia, depois da mensagem do YouTube, sempre tem. O texto do Paulo Freire tem que ter. Depois dessa parte aí, isso tem que ter, isso é regulamentar. Depois disso, eu garanto que a coordenadora ou o diretor olhou para vocês assim, pessoal, esse ano eu quero ver mudança na sala de aula. Eu quero ver transformação, eu quero aulas criativas, ninguém sabe o que é isso, mas vamos lá. Max... Se fala em mudança, se fala o tempo todo. Max, mas é só a educação que tem que mudar? É só nós? Parece que se fala tanto na escola. Será que é só nós? Na verdade, não. Mas sabe por quê que se fala tanto da mudança em educação? Porque das ciências modernas, e a educação é uma ciência moderna, ela tem 150 anos quase como ciência, é muito nova. Das ciências modernas... A que menos evoluiu nas suas práticas foi a educação, vocês compreendem? E eu não estou falando de teorias, não estou falando de livros, não estou falando de faculdades, isso a gente tem centenas. Mas é as práticas, vocês compreendem? No todo, não é a sua sala de aula, é no geral, na média, nós ainda repetimos muito as nossas práticas, vocês compreendem? E qual é o problema disso, Max? É que é difícil fazer troca cultural, que é a síntese do ato de educar é uma troca cultural, se
eu não tenho novas práticas. Max, mas isso é verdade? Vamos pensar juntos. Vamos imaginar que eu fui ver um médico, para a gente comparar, né, as ciências, ver um médico operar aqui em Osasco. Qual é o hospital bom aqui de Osasco? Nenhum, o cara morre logo. Tá? Isso é bom a gente já saber disso. Mas se o cara, né, tiver que ir lá, não tem jeito, qual é o hospital? Sino Brasil. É perigoso, é sino de Badalá? Tá louco? Nunca vou lá. Se eu entro e o sino badala, eu morri, gente. Já tô morto, cara. Isso aí é que nem hospital com o nome de São Pedro. Não dá. Por quê? Porque o homem tem a porta do céu. Tu entrou lá, fom. Mas vamos imaginar que eu fui lá no sino. Fui ver um médico de 70 e poucos anos fazendo uma operação do rim, uma coisa simples hoje. Esse médico vai estar operando com toda a tecnologia que tiver dentro dessa sala, vocês compreendem? O que tiver de máquina, de computador, de bisturi laser, o que tiver ele vai estar usando, vocês compreendem? E quando ele terminar essa atividade, eu vi que ele tem idade mais avançada e cheguei para ele e perguntei, doutor, eu vi que o senhor já tem uma certa idade e vi o senhor operando com maestria, com essas coisas novas todas. Quando é que o senhor aprendeu isso? Ele disse, meu filho, eu aprendi isso há 10 anos atrás. E eu pensei, com 60 e poucos, esse cara resolveu aprender tudo de novo. Eu perguntei, por quê? E ele me disse, olha, professor, quando eu entrei nessa profissão, eu tinha e tenho um objetivo. Qual o objetivo? Salvar vidas. Nós temos um também. Qual é o nosso? Aprendizagem. A gente não pode confundir os objetivos. Sabe como é que é? O médico salva a vida, o policial prende e o professor trabalha a aprendizagem. Porque se a gente quer fazer tudo, a gente acaba não fazendo nada, tá? Claro que alguém que aprende salva a sua vida, mas lá adiante, vocês compreendem? No dia a dia, o nosso negócio é aprendizagem. Para a gente saber qual é o nosso foco, não perder o foco. Isso é muito importante na educação. Aí eu disse, sim, e daí, doutor? E daí, que há 20 e poucos anos atrás, quando eu operava uma pessoa do rim, eu tinha que abrir um corte deste tamanho nela. Ela ficava de 1 a 2 meses dentro do hospital. Devido ao tamanho da cirurgia, muitas pessoas não resistiam, por tudo, pelas condições de hospitais, por muitas coisas. Hoje, eu faço esta mesma operação, muita gente já conhece isso, chamado laparoscopia, abro 2 buraquinhos desse tamanho, e em 3 dias essa pessoa está em casa, vocês compreendem? Ele me disse, para mim continuar salvando vidas, eu tive que aprender tudo de novo, vocês compreendem? Nós da educação, nós queremos que as pessoas aprendam num século tão diferente, mas não queremos aprender a fazer tudo de novo, vocês compreendem? A gente sempre quer ter um pé no passado, vocês compreendem? Por que isso na educação, Max? Tem um porquê. Porque a educação sempre se preocupou muito com a mudança. Porque diferente de outras áreas, quando a gente muda na educação, a gente não consegue ver o resultado na hora, vocês compreendem? Quando eu mudo a educação, eu só consigo ver o resultado quando aquele menino ou menina que entrou na educação infantil sai lá no ensino médio, 12, 15 anos. Antes disso é bobagem, não dá para ver o resultado. Então, durante muito tempo, a gente não quis mudar, com medo de, eu mudo, dá tudo errado, chega lá no fim. O problema é que, com isso, nós fomos ficando para... Vocês compreendem isso? E hoje, não tem mais jeito, vocês compreendem? Porque a realidade é tão diferente, as crianças são tão diferentes, a comunicação é tão diferente, a tecnologia é tão diferente, que nós estamos que nem esse médico. Se nós não aprender tudo de novo, nós vamos começar, como ele lá, a matar gente, ou, no nosso caso, a fazer com que as crianças não aprendam. Que não deixa de ser um tipo de morte no mundo do conhecimento, onde o conhecimento é tão importante. Então, o nosso desafio, hoje, é descobrir cada um o que eu posso mudar, porque eu tenho que mudar, vocês compreendem? O que eu posso botar em prática dentro da minha sala de aula para melhorar ela? Mas não ficar olhando para trás, tentar olhar para frente. Max, isso é fácil? Não, isso não é fácil. Todos nós já temos fórmulas consagradas. Dentro de nós, do nosso jeitinho, lembra que nós começamos a crença educativa? A gente tem essa tal crença, então a gente tem algumas coisas na nossa cabeça
que como uma crença, como uma religião, é fácil eu trocar de religião? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não é fácil eu trocar nossas crenças, vocês compreendem? Porque às vezes a gente quer dar uma aula diferente, dá aula, dá tudo errado. Aí a gente diz, não vou fazer mais, vou voltar para... Por quê? Porque quando a gente faz o novo, nem sempre dá certo na primeira vez, vocês compreendem? Quando a gente deu a primeira vez a nossa aula, claro que não deu certo. Mas daí a gente foi aprendendo, e foi melhorando, e foi melhorando. Claro que nessa nossa idade é difícil esse acertar e errar. Mas Pipi Piaget, dizia que a educação se faz do erro para o acerto, nunca ao contrário. E ele dizia que quando uma criança erra para acertar, ela cumpriu toda a trajetória do conhecimento. E que quando ela só acerta, pode ser só memorização, vocês compreendem? Então, para Piaget, o erro era construtor da aprendizagem. Por isso que para ele não tinha esse negócio de prova no fim, para ele prova era no início. Aí é que eu vou saber, aí começa o meu trabalho. Agora eu sei que tu não sabe, agora é que eu vou trabalhar. Caneta vermelha, essas coisas ele não gostava, porque ele achava que o erro era como a fundação da casa, vocês compreendem? Se eu não compreender bem ele, eu nunca vou compreender porque que eu acertei. E nós, durante algum tempo na escola, achamos que o erro era ruim, vocês compreendem? E o erro, Piaget sempre disse, é o primeiro passo para que eu tenha uma aprendizagem significativa, ou seja, que eu sei o que eu estou aprendendo. Eu não estou só guardando algo, vocês compreendem? Eu estou vivendo aquilo. E o erro faz parte disso. Nós, como educadores, vamos ter que aprender também a errar para produzir um novo. Claro que quando eu planejo mais, quando eu estudo mais, eu erro menos, é óbvio isso. E esse é o nosso grande desafio. Max, e qual seria a primeira qualidade para nós botar na ponta da chuteira para ser esse professor? Eu tenho um amigo. Isso aqui já foi. Ele morreu? É claro, meu amigo morreu. A gente se conheceu há 2000 e poucos anos atrás. Era o Ari. O Ari era fogo. O Ari viveu num tempo que, quando as pessoas não gostavam, pregavam logo o cara na cruz, né? Então, ele dizia que em tempos de mudança tremenda, que é quando ele viveu lá, logo adiante depois veio Cristo e tudo, a coisa estava agitada lá naquela época, ele dizia que em tempos de mudança extrema, a grande qualidade humana que deve se sobrepor é a tal coragem. Se eu puder nos olhar como educador, eu diria que a grande qualidade do educador desse século é coragem. E por quê, Max? Parece autoajuda. Não, por um fato. Porque nós somos o que os autores chamam de geração de transição. O que é isso, professor Max? Nós nascemos num mundo, aprendemos a viver num mundo e estamos tendo que ensinar pessoas a viver num mundo que a gente também não conhece. Vocês compreendem? Eu e uma criança de 3 anos estamos aprendendo a viver no mundo digital ao mesmo tempo. E é interessante, a criança de 3 anos está na minha... Professor, por que está? Porque ela é nativa desse tempo, vocês compreendem? É o que vocês já ouviram falar de nativos digitais? Não é um tipo de índio diferente, não. São todos aqueles que nasceram já no mundo digital, a partir de 2000. Quem tem até 20 e poucos anos é desses nativos digitais. O que quer dizer isso? Gente que tem outras perspectivas de aprender, comunicar, relacionar e viver. E para essas crianças e jovens, o conhecimento do mundo de hoje não precisa ser aprendido em cursos. Como assim, Max? Vocês são nativo, ninguém precisa ensinar o índio a pescar, ele já observando pesca. Querem ver um exemplo? Levanta a mão para mim. Quem fez aqui curso de Word, Excel, de internet? Levanta a mão para mim. Quase todo mundo. As crianças hoje fazem curso? Não. Porque nativo não precisa fazer curso, vocês compreendem? Nunca pensaram nisso, é por isso. Esses dias eu olhei um menino, ele estava mexendo no Word, fazendo umas coisas loucas lá, e eu, bem bobo, olhei para ele e disse assim, nossa, como tu tá bem no Word, o que tu fez? Que ser moderno.
Tu assistiu um tutorial? E ele olhou para mim e riu e disse, tutorial para mexer no Word? É, a gente fazia curso para a gente aprender. Professor, é só olhar, tá ali, o A grande aumenta, o A pequeno diminui, a coisa aberta abre, é só olhar a figura, professor. E eu pensei, quando eu fiz o curso, o professor dizia, A grande é para aumentar a letra. Eu pegava o caderno e escrevia, A grande aumenta a letra. Lembra disso? É ótimo, é ótimo. Lembra disso? Nós anotávamos o que o cara dizia. Acredita nisso? Vocês estão compreendendo o que é que eu estou falando? Eu sei, às vezes é triste. Tem gente que, como eu, fez curso até de datilografia. A coisa piorou. Esqueça a velharia, esqueça a velharia. Professor Max, vocês compreendem a diferença? Então, na verdade, gente, o grande desafio nosso é compreender quais são as qualidades que a gente tem que ter para colocar essa coragem em ação. Porque o professor, para efetivamente ser alguém corajoso na sala de aula, não é quero dar porrada, faço qualquer coisa. Não é essa coragem que a gente está falando. Nós estamos falando de coragem ligada à aprendizagem. O professor, para ter coragem na aprendizagem, ele precisa ter duas qualidades. E quem traz essas qualidades são dois amigos meus. Morreram. Um é o Paulinho. Paulinho diz que em tempo de Paulo Freire, em tempos de muito conhecimento, só tem um jeito da gente dar conta enquanto educador. Ter humildade. E aqui humildade eu quero traduzir para não parecer um negócio autoajuda, sabe? O que é humildade na sala de aula? São dois vetores. Primeiro vetor, eu tenho certeza que vocês já fazem. Porque se vocês não fizessem, vocês não conseguiriam mais dar aula nesse século. Qual é o vetor, Max? Ser humilde frente aos alunos. Ouvir os alunos. Ouvir de verdade. Porque quando eu comecei a dar aula, minha avó ensinou, minha avó era professora, que a gente tinha que ouvir aluno com ouvido de mercador, né? O aluno fala e tu, mas está pensando já na outra atividade. Hoje não. Como eles falam coisas que a gente não sabe, trazem conhecimentos inusitados, trazem coisas assim que a gente não espera. Tu tem que parar e ouvir. Até porque às vezes ele pode estar trazendo algo de uma fonte errada, que é uma oportunidade para a gente debater e discutir. Vocês compreendem? Se eu não ouvir bem, é complicado. Então, ouvir, ter a humildade de dizer, opa, eu tenho que ouvir o que ele quer dizer para mim. Porque o conhecimento mora muito dentro deles hoje. Em salas de aula de países